Eu quero ler com você uma passagem que está em Êxodo. Êxodo no capítulo 14. Êxodo no capítulo 14. O tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com você é: mova-se para os seus milagres. Mova-se para viver os seus milagres. Nós estamos num ano de milagres, sim ou não? O ano ainda não acabou. E eu quero declarar sobre a tua vida: ainda tem tempo de você viver milagres esse ano. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor abra portas que você não consegue abrir, que o Senhor te faça sentar em mesas, em lugares que você não consegue pela tua própria capacidade. Eu oro para que o Senhor te abençoe, multiplique sobre a sua vida e você testemunhe milagres em nome de Jesus. Amém? Êxodo no capítulo 14, a partir do versículo 10. Êxodo no capítulo 14, a partir do versículo 10. A palavra diz o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tinha dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros. Queridos, eu quero declarar sobre sua vida que o Senhor te faça obediente e diligente. Obediente para que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, e diligente para que você faça parte do que Ele está fazendo. Porque nem todo mundo que cumpre uma escala constrói um reino. Nem todo mundo que vem no culto, a uma reunião, sai daqui com a vida transformada. Por que eu estou tentando te explicar? Porque exige de nós uma responsabilidade quando o Senhor nos entrega algo. Um dia eu orei, irmão, para ser pai, e eu sempre pedi ao Senhor para que o Senhor me desse uma menina. O Senhor me deu. Só que o Senhor me deu uma menina turbinada, 3.0, carburada, irmão. Ela parece que não descarrega nunca. No dia que essa turma que vem de carro elétrico estudar ali, irmão, não vai descarregar nunca os carros que andam no meio da rua. E é interessante que tudo aquilo que o Senhor me entregou, da parte da minha filha, Ele também exigiu de mim responsabilidade para cuidar e educar. Porque quando Deus te dá algo, irmão, não é apenas para usufruir, mas para que você se responsabilize com aquilo que você recebeu. Nós estamos diante de uma história, diante de um marco em que o povo está numa travessia. Eles estão encurralados. Quando você vê aonde Deus pediu para que o povo acampasse, eles estão de frente a um lugar chamado Baal-Zefon. Eles estão no mar. E eles estão a ponto de serem consumidos e alcançados pelos cavalos de Faraó. E é interessante porque foi o Senhor que desviou o caminho deles para que eles fossem até lá. E eu fiquei pensando isso. Porque o Senhor vai falar: eu desviarei o caminho, desvia. Porque eles vão pensar que que vocês estão perdidos no deserto. Que vocês estão perdidos. E é interessante, irmão, porque às vezes o Senhor nos encurrala em certos lugares para alinhar certas coisas. Quando você está no deserto, irmão, você olha para frente, o que é que você vê? Tem alguém comigo aqui? Fala para o teu irmão: areia. Quando você olha para trás, você vê o quê? Quando você olha para a esquerda, você vê o quê? Quando você olha para a direita, você vê o quê? Qual é o único lugar que você vê uma cena diferente? Quando você olha para cima. Porque tem lugares que Deus primeiro precisa alinhar o teu foco para depois te dar acesso a certas promessas.
E eu preciso que você entenda algo de uma profundidade muito grande, que a promessa não é garantia, a promessa é compromisso. Você vai ver quando Deus está falando com Salomão lá em 1 Reis, ele vai dizer, olha, assim como eu prometi ao teu pai Davi, que eu estabeleceria a tua descendência no reinado de Israel, se vocês permanecerem me obedecendo e permanecerem nos meus preceitos. Então ele vai dizer, ele vai se comprometer, eu me comprometo com você, que todos os teus descendentes estarão lá, se vocês não me abandonarem. Mas se vocês me abandonarem, eu erradicarei Israel. Está lá escrito. Irmão, nós vamos ler lá em Efésios, que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Eu preciso que você entenda, existem algumas promessas que vão exigir de você posicionamento. Existem algumas promessas, alguns acessos que vão exigir de você posicionamento. Eu quero caminhar com você em 7 apontamentos que vão te levar a refletir sobre se mover para desfrutar dos milagres que o Senhor tem para a sua vida. Você está comigo, sim ou não? O primeiro ponto, o primeiro apontamento que eu quero trazer ao seu coração é: a confusão te impede de seguir em frente. Perceba, uma das coisas que você testemunha enquanto o povo está falando com Moisés, eles estão desesperados. Moisés, se fosse para tudo nos tirar do Egito, para que a gente pudesse morrer no deserto, era melhor que nós continuássemos como escravos. Irmão, a palavra vai nos ensinar que o Senhor não suporta aqueles que são mornos, dá vontade de vomitar. Só que quando você olha, o morno não é aquele que era frio e está esquentando, mas aquele que está quente e está esfriando. Quando nós somos mornos é porque nós nos conformamos com aquilo que recebemos e não abrimos espaço para aquilo que Deus ainda quer entregar. E você tem recebido palavras nessa casa para que você não se conforme com aquilo que você recebeu até aqui, que você seja grato, mas que você abra espaço, porque grandes coisas Deus ainda fará. A visão ainda é pequena. Eu estou olhando para uma igreja com milhares, mas eu verei uma igreja com dezenas de milhares. Então eu não posso apenas me conformar com esse espaço. Eu preciso olhar para o espaço que o Senhor ainda tem para essa casa. Então, quando você se conforma com a casa de Potifar, você não abre espaço para governar. E aí, irmão, nós entramos muitas vezes numa dúvida, porque somos encurralados no momento em que o Senhor está nos amadurecendo. O povo foi encurralado, o povo foi colocado num lugar em que eles estavam entre a espada e o afogamento. Mas eles esqueceram que existia um Deus que os livrou do Egito, e agora estava tentando livrar o Egito, estava tentando livrar eles do Egito que estava dentro deles. A confusão, ela te impede de enxergar as coisas, e eu percebo que ela é muitas vezes fundamentada em vozes que falam para você que não possuem nenhum tipo de autoridade, mas possuem muito engano. Uma pessoa que ela está confusa, ela está ouvindo muitas vozes que não possuem autoridade, mas que possuem engano. A palavra vai nos ensinar que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, irmão, você nunca estará enganado, você nunca estará confuso se você ouvir a voz do bom pastor. Porque que muitas vezes nós estamos enganados, confusos, perturbados, amedrontados, porque nós estamos muitas vezes ouvindo mais a voz do inimigo que está tentando nos paralisar, a voz das nossas inseguranças que estão tentando nos convencer a não continuar. Nós estamos muitas vezes ouvindo a palavra de quem nunca construiu nada. Irmão, glória a Deus que a gente tem um líder que não escuta palavras de homens, porque se escutasse nós não estávamos aqui. Porque, irmão, nós somos especialistas em dar vida para lugares mortos. Você está comigo, sim ou não? Eu sempre passei por esse shopping, irmão, e sempre vi um lugar abandonado. E sabe como é que as pessoas veem esse shopping hoje? Lá tem uma. Querido, eu oro em nome de Jesus, que essa unção, que essa casa carrega, para dar vida àquilo que não tem, para restaurar aquilo que um dia morreu. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor restaure na tua vida, restaure nas tuas finanças, restaure na tua família aquilo que um dia morreu. Não aceite a confusão do inimigo, não aceite as palavras negativas, permaneça com a palavra que você tem recebido, que você tem se alimentado. Permaneça com isso, porque um dia você pode duvidar daquilo que Deus faz, porque não entendeu ainda quem Ele é.
Você está comigo, sim ou não? A dúvida é como uma névoa. Ela encobre o caminho, mas ela não é capaz de apagar o sol. A dúvida, ela pode colocar em xeque os passos que você tem que dar, mas ela nunca vai invalidar a palavra que você recebeu. Nós temos uma palavra. Nós temos nações para alcançar. E eu quero que você perceba, estamos nos movendo. Querido, eu não sei se você já tentou entrar em um carro em movimento. Mas, irmão, quanto mais rápido esse carro vai, é muito mais difícil você entrar, é ou não é? Nós estamos nos movimentando. A velocidade está aumentando. E eu creio que o Senhor está nos trazendo para esse lugar para nos responsabilizarmos e nos posicionarmos no movimento que Ele está derramando sobre a nossa casa, para que nós possamos acessá-lo de forma plena. Para isso, irmão, a gente tem que se posicionar. Está comigo, sim ou não? A fé não exige explicação, ela exige obediência. Nós estávamos falando no carro e eu estava conversando com a Luciene. Eu digo, amor, tem um versículo que diz: se quiseres e me obedeceres, comerão do melhor dessa terra. Se não me falha a memória, é lá em Isaías. E é interessante porque eu estava meditando nesse versículo e a palavra é muito clara quando diz: se quiserdes e me obedecerdes. Em outras traduções você vai ver a palavra dizendo o seguinte: se vocês se colocarem nesse lugar, se vocês decidirem me obedecer. O que eu aprendo com isso? Que existe a obediência que nasce como fruto de querer agradar ao Senhor, e não como uma fuga para não ser julgado por aquilo que o Senhor está fazendo. O que eu quero te ensinar com isso? Nós precisamos ser pessoas obedientes, que querem obedecer a Deus por amor, que querem seguir a Deus por amor e não para fugir do inferno. Você está indo para o céu, irmão, não é para fugir do inferno. Você está indo para o céu porque Jesus está lá. Você está indo para o céu porque aquele que morreu na cruz, sacrificou-se por mim e por você, nos amou primeiro e agora nós amamos a Ele. Você está indo para o céu, irmão, você está passando a eternidade com Ele, não é para se livrar do inferno, mas é porque não há outro lugar onde nós somos completos senão em Cristo Jesus. Que a tua obediência não seja uma fuga, mas seja uma decisão. Está comigo? A confusão te paralisa, mas a obediência te reposiciona. Apontamento 2, para você que está anotando. O medo não cancela o seu propósito. O medo não cancela a palavra que você recebeu. Querido, muitas vezes nós estamos confusos. E aí, no meio da confusão, vem o medo. Só que, irmão, entenda, medo, ele sempre vai existir. O problema não é se ele existe ou deixa de existir, é se ele te governa ou não. O problema é se o medo está tomando um lugar de governo na tua vida, ou se você continua ouvindo a voz de Deus, por mais que ele bata na sua porta. O medo, ele vai sempre estar diante de você. A pergunta é, você ficará com a palavra que Deus te deu, ou com o medo que está te impedindo de caminhar? O medo, quando ele tem um lugar de governo, ele te paralisa. O medo, quando ele tem um lugar de governo, ele te traz insegurança. E é interessante, porque até sobre insegurança, nós podemos falar sobre paternidade. Porque muitas das inseguranças que eu tive da minha adolescência até parte da minha vida adulta foi por falta de ter uma paternidade muito bem estabelecida. Irmão, quando nós sabemos quem somos e para o que fomos chamados, nós temos muito mais coragem de tomar certas decisões. Esses dias a minha filha chegou para mim e falou assim: papai, eu digo, diz meu amor. Aí ela disse assim: papai, a gente é rico. Eu quero um carro novo, porque o carro do pastor Walter é muito bonito. O nosso é feio. Eu disse assim: meu amor, o carro do Mateus também é bonito, mas o carro que você tem é seu. Aí ela disse assim para mim: amor, ô papai, mas a gente é rico, é só comprar outro. Eu falei assim: filha, bota a mão na minha cabeça e profetiza agora que eu recebo. Irmão, não duvida que Deus fala através dos teus filhos, não. Eu digo assim: recebo. E é interessante como ela chegou a essa conclusão e chegou a essa convicção de dizer: nós somos ricos.
Irmão, nós somos ricos, somos sim, nós temos uma família linda, uma filha maravilhosa, nós temos riquezas espirituais. A minha riqueza não é medida por aquilo que está na minha conta, a minha riqueza é medida por aquilo que está nos céus. A minha riqueza não é medida em quantidade, a minha riqueza é medida em Cristo. E eu olhei da perspectiva e vi, eu digo, ela não tem medo, irmão. Ela não tem medo, ela não tem medo. E é interessante que às vezes ela sobe num lugar alto, ela fala, papai me segura. Quando eu olho ela já está pulando. Como nós somos corajosos quando estamos amparados pelo nosso Pai. Irmão, muitos de vocês que estão aqui precisaram tomar decisões sozinhos, porque não tiveram um pai para ajudar. Mas eu estou aqui para declarar sobre você, irmão. Existe uma paternidade nessa casa que vai te dar coragem para que você dê os passos que o Senhor tem te dito para dar. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor possa derramar sobre você coragem, coragem, coragem. Fala para o teu irmão, fala, irmão, tenha coragem. Fala para ele, pelo amor de Deus, porque talvez o irmão que está do teu lado precise tomar uma decisão importante amanhã e ele está com medo de tomar essa decisão. E quando você fala para ele, irmão, coragem, deixa o Espírito fazer o resto. Fala para ele, coragem. Coragem. Pastor, eu estou encurralado. A situação não está fácil. Estão me perseguindo. Os boletos estão quase me alcançando. Eu vejo os boletos tudo vencer, só eu que não estou vencendo ainda. Coragem. Coragem, a sua vida não é um momento, a sua vida ela é definida por uma palavra. Coragem, coragem. Deus está dizendo para o povo, coragem. E está dizendo para muitos aqui essa noite, coragem. Porque você está evitando de tomar certas decisões por medo. A.W. Tozer tem uma frase que diz, a fé em sua essência é a aventura da alma que se lança nas mãos de um Deus invisível. Acho linda essa frase. É a aventura da alma. Ele traz isso como se fosse algo maravilhoso de se viver. Ele fala como se nós estivéssemos em uma jornada linda, nos lançando nas mãos de um Deus invisível, mas nós sabemos o caráter do Deus invisível, porque em Cristo ele foi revelado. Irmão, eu oro para que Deus te dê coragem. Eu oro para que o Senhor possa derramar sobre você coragem. Não seja governado pelo medo. Segundo apontamento. Terceiro apontamento, perdão. A perseguição te coloca em movimento. A perseguição te coloca em movimento. Irmão, você já percebeu que são nos momentos mais difíceis da tua vida que as orações mais intensas e verdadeiras começam a nascer? Já percebeu que são nos momentos mais adversos da sua vida que as coisas extraordinárias começam a acontecer? Porque você faz coisas que geralmente não faz, você fala coisas que geralmente não fala, você busca como geralmente não busca. Quando nós estamos sendo perseguidos, parece que o Senhor está dizendo assim, ó, vai, se mexe. Irmão, tem gente aqui, irmão, que Deus precisa tirar um emprego para que ele entenda que aquele emprego se tornou o Egito. Tem gente aqui, irmão, que Deus muitas vezes tem que afastá-lo de certos lugares, empurrando-o desses lugares, porque senão você não se move. Pelo amor de Deus, querido, aprenda. A perseguição, ela não vem para te destruir. A perseguição vem para glorificar a Deus, porque na queda dos teus inimigos, Deus é glorificado. Tem algum crente aqui, irmão? Na queda daqueles que te perseguem, o Senhor é glorificado. No milagre da perseguição, quando você está encurralado, Deus é glorificado. Quando você passa por adversidades e depende do milagre, Deus é glorificado. Quando você não sabe o que fazer e está vivendo dia após dia, milagre após milagre, maná após maná, Deus é glorificado. Então não acha que você está sendo perseguido se você não tiver a perspectiva de Deus para entender que essa perseguição está te amadurecendo. Irmão, como a gente cresce quando nós estamos passando por um tempo de perseguição, né? Como a gente cresce.
E eu não falo apenas de uma perseguição natural, eu falo de uma perseguição espiritual, porque existem lugares que nós mudamos de estação, que o Senhor nos leva para lugares novos, a nossa oração tem que mudar, o nosso posicionamento tem que mudar, a nossa busca tem que mudar, a nossa fome tem que mudar. Irmão, a perseguição te coloca em movimento. Está comigo? John Stott escreve: o sofrimento não é o inimigo da fé, mas é o terreno onde ela cresce mais profunda. Eu vou repetir. O sofrimento não é o inimigo da fé, mas é o terreno onde ela cresce mais profunda. A perseguição que te assusta é a mesma que te empurra para viver o extraordinário. Ah, irmão, Deus tem um plano. Fala para o teu irmão, fala assim: irmão, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus desviou o povo para que eles se colocassem encurralados entre o mar e a espada. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. Talvez você não saiba por que certas coisas aconteceram, mas Deus tem. Talvez você não saiba por que certas pessoas saíram da tua vida, mas Deus tem. Talvez você não saiba porque alguma coisa foi perdida no meio do caminho, mas Deus tem. Meu Deus, irmão, há algum crente aqui em nome de Jesus, pelo amor de Deus? Nós estamos em uma igreja viva que pulsa. Nós estamos em uma igreja que se move. E eu creio, irmão, que as perseguições que surgirem na tua vida vão te levar a caminhar no extraordinário, a experimentar e atravessar o mar em terra seca. Eu declaro sobre a sua vida que as perseguições, que as lutas, que os levantes, que os gigantes, que a tempestade, eu declaro sobre você que sejam apenas um combustível, que te impulsionem, que te levem, que fortaleçam a tua fé, que te reposicionem, que te levantem, que te promovam. Eu oro em nome de Jesus que você experimente algo extraordinário do Senhor nos momentos mais difíceis da sua vida. Porque foi quando você pediu para viver o extraordinário que Deus te fez estar diante de algo extraordinário. Por isso, irmão, não duvide, não se perturbe o vosso coração. Credes no Senhor, credes em Cristo. Porque existe um plano do Senhor, a gente não sabe, mas a gente sabe quem Ele é. Eu não sei o plano, mas eu sei quem planejou. Eu não sei como será feito, mas eu sei quem faz. Eu não sei quem se levanta contra mim, mas eu sei quem está ao meu favor. Meu Deus do céu, irmão. Oh, aleluia, Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Não se assuste com a perseguição, irmão. Aquele que está com você é maior. Quarto apontamento. Vamos que eu só tenho mais 5 minutos. Algumas portas só se abrem quando você bate. Algumas portas só se abrem quando você bate. Presta atenção. Esses dias nós estávamos lá em casa e eu disse assim: amor, a Vânia está dormindo. Está aqui a dipirona para dor de cabeça. Aí ela: a Vânia está dormindo. Não, mas estou com dor de cabeça não. Falei: tá bom. Agora me chame de Jacó que eu só saio daqui com o meu milagre. Irmão, o Senhor tem nos ensinado que existem posições que serão acessadas pelo nosso movimentar debaixo de uma palavra. Nós recebemos uma palavra para nações, sim ou não? E você acha que a equipe que trabalhou aqui de forma incessantemente ficou sentada em cima de um banco, num sofá? Não, irmão. Eles trabalharam e muito. Pastor Walter chega, eu estava olhando assim: pastor, o senhor está bem? Ele falou: tô, moço. E eu olhava para ele assim: mas pastor, o senhor parece tão cansado. E ele falou assim: tô também, mas eu estou bem. Está dando tudo certo. Vai dar certo. Eu nunca vi ele dizendo assim: pode melhorar. Ele sempre estava dizendo assim: tá bom e vai dar certo. Mas ele não ficou sentado no sofá esperando que as coisas acontecessem. A palavra veio, mas o posicionamento começou a ser feito. Aí eu te ensino algo muito profundo. Por que a promessa, ela é um compromisso e não uma garantia? Porque se você não se posiciona na palavra que você recebeu, irmão, não é o querubim que vai fazer aquilo por você.
Esses dias eu estava conversando com um menino, jovem, doido para casar. Cadê o solteiro aí? Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou orando por uma moça. Eu disse: há quanto tempo? 8 meses. Falei: ó, que isso, rapaz? E aí? Falou: não, eu estou orando. Eu falei: tá, 8 meses, entendi, mas e aí? Não, eu estou orando, pastor. Eu falei: beleza, cara, e aí? E o que mais? Eu estou orando. Eu falei: tu está orando por que o anjo venha e fale com a menina no teu lugar? Como é que é? Meu filho pergunta se ela gosta de açaí. Eu falei: filha, você gosta de açaí, varoa? Eu gosto. Então topa açaí comigo. Meu filho, se mova. Se mova, faça alguma coisa. O que eu quero te dizer, irmão, aqui, chamando a tua atenção com uma brincadeira muito singela, é que existem posicionamentos, existem chamados ministeriais de pessoas que estão aqui nessa casa, irmão, que ainda não aconteceram porque você ainda não se posicionou nesse lugar. Pastor, mas como é que eu faço? Querido, se posicione, quem faz é Deus. Deus te chama para ser um participante e não responsável da obra. Nós estamos aqui para colocar os tijolos que o Senhor nos der, para construir conforme o projeto que Ele nos entregar. Mas nós precisamos fazer. Nós precisamos se levantar. Nós precisamos nos mover. Se nós não nos movermos, irmão, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Você está numa igreja que cadeira, irmão, não é o que te santifica, porque se fosse tu levava ela para casa. É por isso que a grande maioria, e nós chegaremos à totalidade de todos os membros estarem inseridos e ativos em ministérios. A gente teve uma reunião de voluntários, meu Deus do céu, não coube, no salão que a gente saiu, não coube. A turma ficou assim, prensada, porque você está numa casa que nós estamos participando. Agora, olha para o teu irmão e fala assim: irmão. Fala assim: irmão, participa também. Participa também. Está comigo? Existem portas que se abrem quando você bate. C.S. Lewis diz: a fé é o ato de manter-se firme, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer o contrário. Por isso, dê o passo, ainda que o chão pareça frágil, ainda que você não veja. Dê o passo, bata e abrir-se-vos-á. Buscai e acharei, pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca. Quinto apontamento, vamos lá. O que você precisa já está nas suas mãos. Moisés foi até Deus. Moisés foi até Deus: Senhor. E Deus chegou a Moisés e disse: Moisés, está clamando a mim por quê? O que está acontecendo? Vai lá, toca, está na tua mão. Resolvido. Irmão, a gente insiste em dificultar as coisas que Deus simplifica. Parece que está uma rua aberta e a gente consegue colocar cones para dificultar um caminho que é tão simples. Quando Deus te chamou, quando Deus te elegeu em Cristo, quando você foi alcançado pelo Senhor, existe o Espírito Santo que habita em você, que assim como ressuscitou Jesus dos mortos, é aquele que nos capacita a realizar as boas obras do Senhor. É o mesmo Espírito que gera em nós o fruto. Obras são aquilo que você faz para Deus, fruto é aquilo que Deus está fazendo em você. Você não era alegre, agora você passa a ser. Você não era longânime, agora você é. Você não era paciente, agora você é. O fruto do Espírito é Deus agindo diretamente em você através do Espírito Santo. Por isso, irmão, que eu quero que você guarde no seu coração: o que você precisa já está nas suas mãos. Querido, você não precisa de reconhecimento dos homens quando os céus estão sussurrando o teu nome. Você não precisa de ferramentas humanas quando é Deus que te capacita a fazer o extraordinário com o simples que você tem nas suas mãos. Você não precisa de coisas grandiosas quando Deus é grandioso na sua vida. Por isso, pare de pedir melhores condições, pare de pedir melhores ferramentas e comece a dizer: Deus, faz eu melhor, porque quando eu for melhor, quando eu estiver com o coração humilde, alinhado, eu posso não ter absolutamente nada, mas eu farei tudo pela tua graça. Não é sobre o que tu tem na mão, irmão,
É sobre a palavra que Deus te deu, que te capacita com aquilo que você tem nas suas mãos, você fazer o impossível. Você está comigo, irmão? Pastor, mas eu tenho pouco. É só uma vara. É só um cajado. Você não precisa de mais nada. A minha palavra é suficiente. Irmão, levanta uma de tuas mãos. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, para que aquilo que você tenha seja o suficiente para que Deus faça o extraordinário na sua vida. Eu te abençoo agora em nome de Jesus, que você não subestime aquilo que você tem, que você não subestime os dons e talentos que você carrega, que você não subestime a sua capacidade, mas que você possa viver na graça do Senhor e nela fluir, entendendo que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que Deus fará, tudo aquilo que Deus estabelecer na tua vida será pela graça e não pela tua capacidade, será pela palavra de Deus e não pela tua capacidade, será pelo mover e pelo favor de Deus, e não por aquilo que as pessoas te um dia negaram, mas por aquilo que Deus um dia te deu em promessa. Recebe aí, irmão, pela fé em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Vamos, que eu só tenho mais 2 minutos. Sexto apontamento: Deus abre o mar. O Deus que abre o mar é o mesmo que fecha o seu passado. Escute isso. O Deus que abre o mar é o mesmo que fecha o seu passado. Quando o último israelita atravessou, o Senhor fechou o mar sobre os egípcios, sobre os perseguidores. Deus não apenas nos liberta, Ele encerra certos ciclos de escravidão. Deus não apenas nos muda, nos move, mas Ele encerra certas coisas que um dia nos tornavam escravos. Ele encerra perseguições, Ele encerra aquilo que um dia tentou nos destruir. Querido, às vezes nós contamos mentiras para nós mesmos, como se Deus nunca fosse perdoar, mas eu estou aqui para te dizer, Deus está disposto, disponível para perdoar os teus pecados. Deus está aqui para jogar no mar do esquecimento todos os teus pecados, para que você possa ser nova criatura em Cristo Jesus. Não olhe para aquilo que já passou, olhe para aquilo que Deus está abrindo de extraordinário na tua vida, porque é o mesmo Deus que está iniciando um ciclo novo, está encerrando um ciclo velho. Pastor, eu estou passando por um momento muito difícil. Pois prepara, porque Deus está encerrando um momento difícil para abrir um momento de abundância. Deus está encerrando um momento de escravidão para te levar para um momento de liberdade. Liberdade no espírito, liberdade para prosperar, liberdade para crescer. Há alguém comigo aqui, irmão? O mesmo Deus que abre o mar para fazer extraordinário acontecer, é o Deus que encerra ciclos, apenas nos tira do Egito. Ele tira o Egito que está em nós. Deus não apenas nos move de lugares, Ele nos faz pessoas novas em Cristo Jesus. Enquanto o louvor está subindo, eu quero compartilhar com você o último apontamento. Louve até que o inimigo se cale. Louve até que o inimigo se cale. Quando viram os egípcios mortos na praia, Miriam pegou o tamborim e começou a dançar. O louvor foi a resposta da libertação. O louvor foi a manifestação da alegria de ter visto, de ter experimentado algo extraordinário. Só que Miriam não tinha algo que nós temos. Miriam não tinha o Espírito Santo, porque ainda não nos havia dado. Nós temos o Espírito Santo. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu quero que você se levante do seu lugar e comece a louvar pelos milagres que você ainda não viveu. Não, irmão, não se levanta de qualquer jeito. Não se levanta de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Porque você está declarando, você está profetizando, você está celebrando os milagres que você ainda não acessou, mas que pela fé você vai acessar. Pela fé você tem em Cristo. Nós já somos mais que abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, pelo amor de Deus, comece a celebrar o teu milagre, comece a agradecer, comece a tocar o teu tamborim espiritual aí, irmão. Se mexe de alguma forma, declara, profetiza, porque você vive pela fé. O justo vive pela fé.
Miriam não tinha o Espírito Santo, ela tinha um tamborim. E ela estava festejando mais do que você, irmão. Miriam não tinha o Espírito Santo, mas ela viu o extraordinário. Mas eu estou aqui para te dizer, você já viu o extraordinário várias vezes. Você já viu grandes milagres. Você já viu grandes livramentos. Por isso, ao invés de murmurar, começa a declarar aí no teu lugar o teu milagre. Começa a declarar aí no teu lugar algo profético que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Começa a declarar aí no teu lugar. Começa a orar pela tua família. Começa a orar pelos teus filhos. Começa a orar pela tua empresa. Começa a orar pelo teu casamento. Começa a orar pela tua saúde.